Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo de 1 Coríntios, capítulo 15. E vamos fazer a leitura do texto que eu queria compartilhar com você essa manhã. Vou fazer a leitura usando a versão King James, queria que você prestasse bastante atenção. Diz assim o texto: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porque o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos.
Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis, mas porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, declaro isso para a vossa vergonha. Essa é a palavra do Senhor, e que Deus aplique ela para a nossa vida e nos dê entendimento para que, crendo, nós possamos torná-la fato, existência, algo concreto na nossa história. Eu gosto muito de Fórmula 1. Aliás, estou gravando a corrida que está acontecendo agora na Inglaterra, para quando chegar em casa assistir. Aguinaldo às vezes me faz raiva, porque ele chega aqui querendo me contar o que está acontecendo. Eu digo, por favor, não me conte, que eu quero assistir quando chegar. E para quem gosta de Fórmula 1 mesmo, como eu gosto, não importa se a gente não tem um piloto ganhando corridas. De fato, há muitos anos que o automobilismo brasileiro tem sofrido, não é? Na época de Rubens Barrichello e agora com Felipe Massa, depois da fatalidade que vitimou Ayrton Senna 20 anos atrás. E não é que Rubens Barrichello e Felipe Massa não sejam bons pilotos, eu acho que eles são bons pilotos. Ninguém chega na Fórmula 1 sem ser um bom piloto. Mas o problema é que Ayrton Senna era extraordinário. Ayrton Senna era um homem que vivia no limite, um homem que se entregou àquilo que ele mais amava de todo o seu coração. Para Ayrton Senna não havia corrida para marcar pontos. Ayrton Senna não entrava num cockpit de Fórmula 1 para tentar chegar entre os 3 primeiros. Para Ayrton Senna, toda corrida era a corrida para ser campeão, para ser vencedor. Em Ayrton Senna não haviam meios termos. Ele acelerava quando todo mundo reduzia. Corria na chuva de pneu liso. Eu assisti algumas provas que ficaram para toda a história, antológicas, extraordinárias. Um homem que não tinha meios termos. Ou era tudo, ou não era nada. Talvez por isso tenha, naquela fatalidade da curva Tamburello, falecido de forma tão precoce, porque talvez tenha ido além do próprio limite, daquilo que era possível. Eu acredito que viver é isso. Viver é excesso. Viver é radicalidade. Viver é decisão. Viver é entrega. Viver é paixão. Mas o que é que acontece quando esse fenômeno não se dá na nossa vida? Pascal, matemático, filósofo francês do século XVII, afirmava que nós somos seres ambíguos, repartidos, que vivemos em conflito, oscilando entre as paixões e a razão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa essa manhã. Na vida cristã não há meios. Ou você é, ou você não é. Aliás, o bem-aventurado é aquele que é aquele que encarna, é aquele que vive o paradoxo da fé e o absurdo de Deus. Eu tenho percebido na minha caminhada que a grande tragédia humana é essa existência dicotômica, é essa inquietação interior, são essas ambiguidades, é você ser repartido, dividido. Esse limbo existencial é um lugar muito perigoso. Ele abriga os indecisos, ele abriga os medrosos, os vacilantes, os entorpecidos. Quem não abraçar a vida com tudo o que ela
lhe trouxer, na radicalidade de acreditar e na tenacidade de viver, vai estar nesse lugar, sempre entre o agora e o ainda não. Shakespeare diria assim: ser ou não ser? Eis a questão. Eu vou lhe propor uma máxima diferente hoje. E a minha máxima é o seguinte: crer e não ser, eis a questão. E aqui cabe uma pergunta: como é que anda a sua vida? Você é alguém dividido, tentando equilibrar opostos, tentando harmonizar paradoxos, tentando buscar o equilíbrio entre o seu desejo e o desejo de Deus? Você está como o mito Aquiles, na sua conversa com Menelau, que diz: você quer agradar a gregos e a troianos? Você é quente, é frio ou é morno? A sua vida é intensa ou é apática? Essa manhã eu quero lhe convidar a ir até a cidade de Corinto, visitar essa metrópole e examinar comigo esse capítulo 15, no qual Paulo nos fala da ressurreição. E você vai descobrir que, no fundo, o cenário não é apenas a doutrina de ressurreição dos mortos, mas a radicalidade que há em crer e em ser. Mas eu quero convidar você a um momento de oração antes da gente prosseguir. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, num tempo onde as pessoas vivem personagens, num tempo onde os espaços da igreja são picadeiros, e as pessoas interpretam como se estivessem numa grande tragédia grega, vivendo nos extremos, polarizados, repartidos, fragmentados, desejando ser, mas presos e travados, estão entre o que está em cima e o que está embaixo, estão entre a alegria e a prostração, estão entre o querer e o não poder. Essa manhã, Pai, esclarece-nos pela Tua palavra os impactos disso na vida e mostra-nos quais são as alternativas e os caminhos conforme o Evangelho, de tal forma que possamos cindir com tudo de uma vez por todas e nos pôr a caminho, no caminho, conforme entendemos é o Teu propósito. Isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu lhe convidar para entrar na cena de Corinto, porque se você não entender o contexto, de nada vai adiantar eu lhe trazer os pontos estruturados da mensagem. Às vezes, quando eu ouço uma mensagem que eu prego, eu acho que a exegese do contexto do texto é melhor do que a mensagem. Portanto, preste bem atenção, porque você, essa manhã, vai retornar 2000 anos para uma das maiores cidades romanas que ficava num território estratégico. Carta de Corinto foi escrita pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente 55 depois de Cristo, quando Paulo estava numa outra grande metrópole, a segunda maior depois de Roma, que era a cidade de Éfeso. E a carta aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda carta, é uma carta enviada para resolver problemas, dificuldades que essa comunidade vivia, e, portanto, ela é um manual de teologia pastoral. Aqui você encontra praticamente tudo sobre doutrina e sobre a fé. Os problemas que os coríntios viviam, problemas de naturezas diversas. Eles tinham problemas existenciais, eles tinham problemas ligados à cultura e à ambiência na qual eles estavam,
e eles tinham problemas doutrinários, que Paulo tenta fazer as devidas correções através das duas cartas. Agora, você entender o que se passava na igreja de Corinto, sem entender a cidade de Corinto, é simplesmente impossível. Por isso eu quero colocar você nessa cena, para que você tenha toda a dimensão daquilo que nós vamos compartilhar essa manhã. Antes de ser uma cidade romana, conquistada em 146 a.C., Corinto foi uma cidade grega. Portanto, ela tinha uma influência da cultura helênica. Eu estive na cidade de Corinto, pelo menos eu estive nas ruínas de Corinto, porque a cidade hoje está bem distante das ruínas, cerca de 20 quilômetros. Mas eu andei nas ruas de Corinto, eu vi a Acrópole de Corinto, eu estive do lado dos restos do templo de Apolo em Corinto. E ler Corinto nunca mais foi a mesma coisa. Depois que eu estive lá, agora é leitura em 3D. Corinto ficava numa localização extraordinária, num ponto estratégico, e era uma cidade que tinha muita fluidez, não só de pessoas, passava muita gente por ali, como também de ideias, porque Corinto é uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, e a situação de Corinto era muito privilegiada, porque nela haviam 2 portos, e portos na antiguidade significava comércio, significava tráfico de mercadorias, trânsito de produtos, e portanto toda cidade que tinha um porto tinha uma dinamicidade extraordinária. Em Corinto havia um extrato social muito heterogêneo, pessoas de todos os níveis, buscando se estabelecer, buscando conquistar uma vida melhor, usufruindo, portanto, da vida de uma grande cidade, em busca de ser feliz, em busca de construir coisas. E em Corinto também havia um grande sincretismo religioso. Como era uma cidade de herança helênica, então você tinha toda aquela cultura dos deuses gregos. Como foi uma cidade conquistada pelos romanos, você tinha agora as símiles dos deuses romanos, que eram cópias dos gregos, mas você tinha também em Corinto grande influência dos deuses egípcios e das heranças de divindades da Ásia Menor. Só para você ter uma ideia, em Corinto haviam 12 templos, dos quais o mais importante era o templo de Afrodite, que era uma deusa egípcia, que ficava na Acrocorinto, que era uma fortaleza em cima de uma montanha, e lá nesse templo você tinha aquelas prostitutas cultuais, cerca de 1.000 mulheres, que uma vez por ano elas desciam para a cidade, e em descendo para a cidade, elas se entregavam aos habitantes, para que, através daquele ato, aquilo se constituísse uma oferenda aos deuses. Havia também aquela ideia de rituais de fertilidade. Portanto, Corinto acabou se tornando uma cidade extremamente promíscua, não só porque era um porto, e por esse tráfico de pessoas sempre havia atividade de prostituição e de pornografia muito intensa, mas também porque Corinto carregava essa cultura dos cultos de Afrodite, no qual haviam as prostitutas cultuais. Então você está falando de uma cidade onde pornografia e prostituição é uma coisa muito forte. Além disso, por ser uma cidade de influência helênica, você tem todas aquelas correntes filosóficas impregnadas no inconsciente coletivo daquela gente, das quais talvez a mais importante fosse o hedonismo, que era a busca da felicidade, que era a busca do prazer, que era a busca da boa vida, que era a busca de toda a prática que realizasse e que satisfizesse os apetites da carne. Portanto, é nesse lugar e é nesse contexto que está incrustada essa igreja. Corinto é a Ibiza dos nossos dias. Corinto é o lugar onde as coisas acontecem.
Corinto é um lugar onde a vida ferve. Corinto é um lugar onde a noite faz com que aquilo que está mais escondido no coração e os desejos mais voluptuosos apareçam, venham para a epiderme da vida. É Corinto, uma cidade de economia pujante, os negócios acontecendo, as pessoas enriquecendo. Eu andei na rua principal de Corinto e vi ali um cenário que eu projetei com casas, com residências daqueles comerciantes mais ricos, dos aristocratas. Eu fiquei imaginando, olhando para aquele cenário só de pedra, pensando na fluidez das pessoas se encontrando, das conversas e das ideias, numa sociedade totalmente heterogênea, com diversas influências, com uma cultura muito rica e com um extrato social muito extenso, um lugar onde há muita grana circulando, um lugar onde há uma efervescência sexual muito grande para satisfazer todo tipo de apetite, todo tipo de vontade. Havia sexo em Corinto para todo gosto, para todo tipo de necessidade, e também um sincretismo religioso de cultos a muitos deuses e a muitas divindades, que de alguma forma gera um entorpecimento, um anestésico existencial. Coisa era tão absurda que se criou o verbo coriantinizar. Sabe o que significava? Coriantinizar significava buscar o prazer, buscar a alegria, buscar o excesso, buscar a boa vida. Quando o cara dizia, vamos coriantinizar, então, vamos ao excesso, vamos ao limite, vamos radicalizar, vamos botar para moer, vamos botar para quebrar. É nesse contexto que surge uma comunidade que tem uma característica que é muito interessante e nos revelará o porquê desse capítulo 15. É que a grande maioria dos membros são gentios, não são judeus. Portanto, você tem nessa comunidade de Corinto um extrato social diverso, que é um reflexo da própria cidade, uma igreja que na sua grande maioria não tem as convicções e as heranças e a cultura da religião de Israel. Portanto, o que você tem ali são muitos artesãos, são comerciantes, muitos escravos que foram libertos. E de certa forma, toda a igreja é o reflexo da sua cultura. E a igreja de Corinto estava possuída por aquela potestade espiritual que simbiotizava naquela cidade apetites dos mais diversos, fazendo um híbrido entre religião, economia, política e os apetites e os prazeres ligados à carne. O cara que se convertia em Corinto, ele tinha essa impregnação de forma tão violenta na sua consciência e na sua vida, que ele se convertia a Cristo, mas ele continuava vivendo muitas daquelas práticas pagãs. O sujeito não conseguia ir na radicalidade da fé e do Evangelho. Aí ele ficava vivendo aquele híbrido, ele ficava vivendo aquela vida que nem ele se entregava às convicções que dizia carregar na consciência, e nem ele conseguia abandonar de todo as velhas práticas que ele existencializou antes de conhecer a Cristo. Portanto, era uma vida sempre na contradição, na angústia. Era uma vida que nunca experimentava na totalidade o que o Evangelho promovia, e também não se deixava mais envolver na totalidade com tudo aquilo que a vida em Corinto oferecia. E o sujeito ficava vivendo naquele conflito, naquela sinuca de bico, naquela bola travada. Ele não conseguia nunca romper. Nem ele ia adiante com Deus, nem ele se entregava às práticas dos habitantes de Corinto.
Mas o Evangelho é radicalidade. O Evangelho é coerência entre aquilo que se crê e aquilo que se é. Eu olho para a igreja dos nossos dias, para as práticas, para a vida das pessoas, para a cultura, e eu encontro uma Corinto. Eu encontro uma igreja dividida. Dividida não só no sentido denominacional, porque aí é esquartejada, mas dividida porque as pessoas nem se entregam à causa de Deus, nos seus excessos e na sua radicalidade, porque crer é absurdo, porque a fé é um salto no escuro, porque existencializar o Evangelho é ir na contramão e é remar contra a maré. Nem as pessoas conseguem extrair da vida tudo aquilo que a vida oferece. Todas as possibilidades de uma existência sem Deus, se é que essa possibilidade existe. Porque existir sem Deus, para mim, é impossível. Esse capítulo 15 que nós lemos há pouco, uma parte dele para você, depois de Paulo tratar de muitas questões, como eu falei, porque essa igreja tinha muitos problemas, e você agora pode entender por que ela tinha tantos problemas. Ele trata de uma questão que é fundamental à fé, que é a ressurreição. E por que Paulo está tratando da ressurreição nesse capítulo? Porque depois de terem pregado e ensinado aos de Corinto que há ressurreição dos mortos e que Cristo ressuscitou dos mortos, sendo a primícia de Deus, começou a se difundir uma ideia de que a ressurreição dos mortos era um mito, era uma invencionice, era uma figura de linguagem, era uma abstração, era uma filosofia, era uma crendice, era uma tradição. E essa ideia começa a se propagar, porque no inconsciente coletivo dessa gente, mergulhado nessa cultura, havia as crenças gregas, e para os gregos, gnósticos na sua grande maioria, influenciados pelo platonismo, que diz que há mundo superior e mundo inferior, o mundo das ideias e o mundo das coisas, que são sombra dessas ideias. Para Platão, a existência, na sua concretude, era abstrata, estava no mundo superior. E aquilo que se vivia aqui no mundo supostamente real, material, era a existência falida, era uma cópia, era uma distorção. Portanto, o grego acreditava que, uma vez terminada a matéria, nada podia mais ressuscitar, porque a matéria era má, o corpo era ruim, o corpo era morte, o corpo tendia para as paixões, o corpo tendia para a depravação, o corpo tendia para a dissolução. Aí para o grego dizia, ressuscitar no corpo é absurdo, é ressuscitar essa porcaria de novo, é trazer à vida o que se extraviou, é trazer à vida aquilo que se depreciou, e, portanto, para os gregos, a ressurreição não podia se dar no corpo. Portanto, eles não conseguiam imaginar que Jesus ressuscitou do corpo. Para eles isso era absurdo, e aí você imagine o conflito de ideias no coração da pessoa, que está ouvindo alguém dizer que Jesus ressuscitou do corpo, e que foi visto por muitos apóstolos e muitos irmãos, conforme ele começa falando, ao ponto de dizer, na Galileia, 500 pessoas viram Jesus. E nós estamos anunciando para vocês aquilo que nós ouvimos e vimos. Não é uma lenda, não é um mito. E ele fala isso para uma sociedade que vivia de mitos, que vivia de lendas, que acreditava em muitas divindades, que para tudo tinha um Deus. Você imagina a dificuldade de harmonizar isso na cabeça da pessoa. E aí você tem o crente de Corinto, que ele nem fede nem cheira, ele nem sobe nem desce, ele nem vai para frente nem vai para trás, ele é um sujeito travado na vida, porque ele não se entrega a essa paixão, e ele não vive com radicalidade aquilo que ele diz que crê. E quando Paulo
trata da ressurreição, ele diz: que onda é essa, meu irmão? Vocês estão aí inventando que ressurreição não existe? Se a ressurreição não existe mais coisa nenhuma, a gente está pagando papel de otário. Se a ressurreição não existe, o que eu estou fazendo? Estou gastando a minha vida, me arriscando a morrer todo dia, para anunciar para vocês uma coisa que não acontece, porque se Cristo não ressuscitou, ninguém vai ressuscitar. Se Deus não ressuscitou a Cristo, então Ele não vai ressuscitar nenhum de nós. Paulo está indo numa questão que é central na fé. Ele está indo numa coluna da fé, do Evangelho. Mas no fundo, o que Paulo está tratando aqui é dessa ambiguidade dos coríntios. É dessa dificuldade de crer e de entender dos coríntios. É dessa dificuldade de crer e de viver dos coríntios. É dessa ruptura que há no coração dos coríntios. É desse limbo existencial que se estabeleceu no vácuo da alma dos coríntios. É disso que ele está tratando. E é tudo tão parecido, meu irmão, com o nosso tempo, com os nossos dias e com a nossa igreja. E aqui cabe eu perguntar: como é que anda a sua fé? Como é que anda a sua espiritualidade? Você é um Corinto moderno, repartido, dividido, que nem vai nem vem, que nem sobe nem desce, que nem mergulha nem sai de dentro? Você é esse Corinto que nem é quente nem é frio? Você está vivendo essa espiritualidade que não se entrega a uma causa, com todas as consequências e desdobramentos disso, e também, por outro lado, você não se esbalda e não se joga na lama do mundo, com tudo que o mundo tem para oferecer, com todos os prazeres hedonistas repaginados para o nosso tempo, nessa Ibiza que se tornou a sociedade contemporânea. Como é que você está? Você rompeu mesmo? Você se converteu mesmo? Você assumiu mesmo as suas convicções e crenças na radicalidade de viver isso até o último limite, até a linha mais extrema? Você crê que vai haver ressurreição dos mortos? Você crê que vai haver o juízo eterno? E você crê que vai existir a eternidade? E se você crê, como é que você vive em função disso? Porque você me dizer que crê do ponto de vista filosófico, cognitivo, você me dizer que crê do ponto de vista de compreender a doutrina, eu quero lhe dizer que isso não tem desdobramento e não traz resultado algum. Porque só existe desdobramento para a vida. Só existe singularidade no caminhar. Só existe conversão, metanoia, que transforma a mente, que chega no coração e que respinga como prazer e alegria para a vida, que se materializa na solidariedade com aqueles que estão próximos a nós. Se houver radicalidade naquilo que você abraçou, não há meio termo em Jesus. Não há dúvidas em Jesus. Não há espaço para ficar em cima do muro com Jesus. Não dá para ser politicamente correto com Jesus. Jesus diz: ou você é por mim, ou você é contra mim. Jesus diz: ou você ajunta, ou você espalha. Jesus diz: ou você é sim, ou você é não. Em Jesus existe uma lâmina separando a vida no meio. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E a minha pergunta essa manhã é: de que lado você está? Talvez você me diga: pastor, eu estou vivendo em Corinto. Eu sou aquele que crê em umas coisas e não crê em outras.
Eu sou aquele que vive umas coisas e não vivo outras. Eu sou aquele que abraça umas coisas e não abraço outras. Pastor, eu não sou quente nem frio, eu sou morno. Eu não levei esse negócio ao extremo, eu não fui no limite. Eu não mergulhei fundo. Eu não abri os cômodos da minha alma para a luz entrar mesmo. Eu estou apegado a crenças, eu estou apegado a tradições, eu estou apegado a costumes, mas eu não mergulhei mesmo com radicalidade nessa palavra, para que ela transformasse as minhas ambiências e as minhas incongruências e me levasse a experimentar de Deus o melhor para a vida. Talvez você esteja vivendo assim. E eu quero lhe confessar que, olhando para a igreja, não para essa, mas para a igreja como fenômeno histórico, materializável da fé, o que eu percebo é isso. Porque se os cristãos encarnassem com a clareza, a responsabilidade, a verdade, aquilo que o Evangelho propõe, meu irmão, a igreja seria outra e o mundo seria outro. Porque assim como a cultura e a sociedade influenciam a igreja também influencia a cultura e a sociedade. Um molda o outro. É uma luta de braços, é uma luta de forças. Ou o reino de Deus se implanta com os seus valores e os seus princípios, ou o reino das trevas se sobrepõe com os seus valores e os seus princípios. Na sua vida, meu irmão, o que é que tem prevalecido? O reino de Deus ou o reino das trevas? Ou você é um híbrido espiritual, meio luz e meio trevas? Você é meio doce e meio salgado? Você é meio raso e meio profundo? Eu queria, essa manhã, a partir do texto de Paulo, tirar 3 princípios que vão ajudar você a chegar a essa conclusão. Eu não posso chegar a essa conclusão por você. Apesar de que Jesus diz, pelos frutos os conhecereis. Mas eu posso lhe ajudar a você fazer uma análise de você mesmo. Eu posso lhe ajudar a você fazer uma avaliação do seu próprio comportamento e da fé que você diz carregar. Eu posso lhe ajudar a você passar um scanner na sua alma e ver o que há aí dentro. Eu posso lhe ajudar a fazer uma radiografia da sua consciência e ver os valores e os princípios que você carrega. Eu posso lhe ajudar a fazer uma anamnese do seu coração para provar aquilo que você tem aí abraçado como vida ou como morte. Eu posso fazer aquilo que Jeremias nos aconselha, esquadrinhar o caminho, provar a vida e depois voltar para Deus. Se você quer fazer isso essa manhã, depois de você entender a cena de Corinto e o porquê de Paulo estar tratando desse tema, porque no fundo a ressurreição é apenas um ponto da doutrina, mas o que Paulo está tratando é algo que está por baixo, que está subliminar, mas que está latente, é algo que determina a existência dos coríntios, é algo que molda a vida, é algo que forja o pensamento, é algo que trava ou libera as ações que se materializam no chão de cada dia. Portanto, eu quero lhe dizer 3 coisas que acontecem com aqueles que de fato experimentaram nascer de novo. A primeira coisa é a radicalidade de crer conforme tudo o que é do Evangelho. Veja aí, se você quiser acompanhar, a mensagem expositiva, tudo está no texto. Versículos 1 e 2 do capítulo 15. Diz assim o texto: Irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Paulo, escrevendo para aquela
igreja mergulhada dentro dessa cultura diversa, desse extrato social extenso, desse sincretismo religioso, dessas práticas que buscam os apetites da carne para satisfação. Paulo, escrevendo para essa moçada, ele diz: olha, eu preguei para vocês o Evangelho, e se vocês se apegarem ao Evangelho com toda a convicção, isso vai produzir transformação, cura, salvação, libertação e uma radicalidade existencial de viver conforme o Evangelho de Jesus. Agora, se vocês não fizerem isso, não está adiantando de coisa nenhuma. O que Paulo está dizendo aqui é: ou dá ou desce. O que Paulo está dizendo aqui é: ou é ou não é. O que Paulo está colocando aqui é que não há meio termo. Não dá para ser meio crente, não dá para ficar com o coração meio cheio, não dá para ser meio pleno do Espírito Santo, não dá para ser meio salvo, não dá para ser meio liberto, não dá para ser meio restaurado. Em Paulo e em Jesus a proposta é: ou é de fato, ou não é. E por que eu estou dizendo isso a você essa manhã? Para você não perder tempo, meu irmão. Porque nós não estamos com o nosso espaço lotado por conta dessa mensagem. Porque se eu mudar a mensagem, vai lotar. Mas tem uma coisa dentro de mim que me empurra e diz: pregue, pregue, pregue contra você mesmo, pregue contra tudo. Continue pregando. Eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer, mesmo por vezes achando que é absurdo. Talvez um grupo entenda e diga: é isso que eu quero. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que ou você crê conforme a radicalidade do Evangelho, ou vai brincar de outra coisa. Porque as igrejas viraram playground. Porque a grande maioria das igrejas viraram circos, com os seus picadeiros lotados de palhaços fazendo marabalismo, entretendo as crianças, entorpecendo consciências, cauterizando corações. Mas essa é a verdade. Porque ninguém quer ouvir a mensagem que lhe coloca em xeque. Porque hoje, quando você sair por aquela porta, meu irmão, você vai estar em xeque, você não vai poder dizer que não ouviu. Você que entrou hoje aqui, lascou-se. E você que está ouvindo aí, lascou-se também. Porque você não vai poder mais dizer: não, não vi, eu não sabia, ninguém me confrontou, fiquei naquela lezeirinha, Pedro, Tiago e João no barquinho, naquele leitinho, eu morri e estou aqui agora. Não, nada disso. Em Jesus as coisas são definitivas. Em Jesus as coisas são profundas. Em Jesus as coisas têm consequências. Não dá para viver esse híbrido espiritual, meio cá, meio lá, meio santo, meio profano, meio de Deus, meio do mundo. Não dá, meu irmão. E Paulo está dizendo aqui para a moçada de Corinto o seguinte: ó, eu entendo que vocês são produto dessa cultura. Eu entendo que vocês carregam na veia de vocês essa droga que entrou pelos sentidos e que se instalou como ambiência e verdade no coração, de querer prazer, de querer alegria e de querer viver nessa ânsia de transcender, não para cima, mas para baixo, para a satisfação dos desejos mais radicais e mais bizarros. Eu entendo isso. Eu entendo que vocês são produto desse sincretismo religioso, dessas muitas divindades e desses cultos pagãos. Eu entendo. Eu entendo que vocês estão numa grande metrópole, cercado de ideias de muitas pessoas que vieram de lugares diferentes, com culturas diferentes e com ideias diferentes, e que vocês são um caldo, vocês são a síntese disso tudo. Eu entendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu preguei para vocês o Evangelho. E ou vocês abraçam o Evangelho conforme eu preguei para vocês, ou então vão brincar de outra coisa, negada. Ou então vão brincar de outra coisa, meninada, porque não dá para fazer um remendo novo num vestido velho. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que eu digo para você.
essa manhã. E aí, uma pergunta que é inevitável é: qual é o papel da palavra na sua vida? Você é um admirador da Bíblia? Legal. Mas ser admirador da Bíblia não produz absolutamente nada. Porque o que tem que existir é você se apegar nisso aqui como quem se apega a um fio de esperança. Você não é salvo pela Bíblia, você é salvo por Jesus. Mas é na Bíblia que você sabe de Jesus. Você não é índio. Se você fosse índio, você estava desculpado, porque você ia saber de Deus através de outras fontes de revelação. E seria julgado pela intensidade da luz que você recebeu. Mas como você tem recebido essa palavra descascada, mastigada, com toda clareza e com toda a verdade, você será julgado por isso, meu irmão. E se você foi enganado com esse instrumento, também será julgado por isso. Portanto, não venha me dizer que você é um discípulo de Jesus e você não conhece a Escritura. Não venha me dizer que você é um discípulo de Jesus e você não estuda a Escritura, e você não tem fome da Escritura, e você não tem sede da Escritura, e você não tem vontade de dizer: puxa, já que eu não consigo entender, já que é difícil, já que envolve tantas verdades e tantos conceitos, e o livro foi estando tão distante de mim, me ajuda, me ensina, me aconselha, me mentoreia. No Paulo escreve para o seu filho na fé, Timóteo, ele diz: Timóteo, te apresenta a Deus como alguém que sabe brincar com esse negócio. Te apresenta a Deus como um obreiro aprovado, que sabe manusear a Escritura. Porque a Escritura tanto pode lhe colocar diante do Evangelho, como pode lhe colocar diante do inferno. Depende de como o texto é pregado. Por que você tem hoje milhões de pessoas sendo arrastadas ao engano? Sendo manipuladas, sendo iludidas? Por que você tem isso? Pela Escritura. Porque aqueles que conhecem a Escritura jamais serão enganados. Porque o Verbo se fez carne e andou entre nós. E o Verbo, tendo se feito carne, valida ou exclui aquilo que está na letra. O que da letra está no verbo fica, o que da letra não está no verbo sai. E aí as pessoas começam a ressuscitar aquilo que já caducou, aquilo que expirou, porque a palavra é inspirada, mas ela expirou em alguns âmbitos. Mas você jamais entenderá isso se você não conhecer a Escritura. E eu quero dizer só uma coisa, para você avaliar na sua própria vida. Você crê na radicalidade de tudo o que é Evangelho? Você vive na perspectiva do Evangelho? Aliás, você sabe o que é o Evangelho? Você pensa que o Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João? O Evangelho está de Gênesis até Apocalipse, meu irmão, para seu conhecimento. De Gênesis a Apocalipse tem Evangelho. Você entende isso? Eu acredito que há uma forma de corrigir esse problema, que quase ninguém quer, que é o discipulado. O discipulado é o meio para que a fé seja transmitida através da vida, o mais eficiente. Foi o método que Jesus usou. Para que o Evangelho seja compreendido, porque dificilmente você vai se lançar a ler sem ajuda de nada e de ninguém e compreender. O Espírito pode lhe revelar? Pode. O Espírito pode fazer qualquer coisa. Se você estivesse no Himalaia, vivendo na montanha, com todo o desejo de compreender a Deus e de fazer a vontade de Deus, e encontrasse uma Escritura, eu acredito que o Espírito revelaria a você. Mas você está aqui, cercado de pessoas vivendo em Recife, na sociedade contemporânea, com o Google,
com centenas de traduções da Bíblia e com pessoas capazes de ensinar o Evangelho. Você pode se cercar delas. Existem casas abertas para você aprender da palavra, para você aprender sobre a fé, para você caminhar na perspectiva de Jesus. Mas a questão é, você quer? Você quer? Pastor, eu já li a Bíblia toda. Que legal, mas você entendeu? Ou você está como o eunuco, decorando o versículo sem compreender absolutamente nada, precisando que um Filipe chegue e diga, você está compreendendo o que você está lendo? Foi só quando Filipe entrou que ele entendeu, creu e foi batizado. Até então, ele era um homem com um livro na mão, ele poderia estar com o Alcorão, faria o mesmo sentido que fazia os textos da Torá e dos profetas. Meu irmão, o Evangelho gera radicalidade para todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo é isso. Eu preguei para vocês o Evangelho. Agora, se vocês não seguirem e não ouvirem o que eu disse, não está adiantando de nada. Isso vai ser totalmente inócuo para vocês. Porque vocês vão continuar vivendo esse híbrido. E aí eu lhe pergunto, como você existencializar aquilo que você não entende? Como você pode dizer que ama a Deus sem compreender sobre as verdades e o caráter de Deus? Por favor, você está querendo enganar quem, meu irmão? Você está querendo enganar quem, minha irmã? Você está empurrando isso com a barriga até quando? A segunda coisa que eu quero lhe dizer, que acontece de fato com aqueles que nasceram de novo, é a radicalidade de cindir com os condicionantes existenciais. Veja aí, versos 17, 18 e 19. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Olha, se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou, e ainda assim vocês estão tentando viver esse evangelho sem esse pressuposto que é fundamental e inegociável, eu quero dizer para vocês que vocês hoje são os mais desgraçados e miseráveis de todos os homens, porque vocês nem se entregam à radicalidade da fé, que é absurdo e paradoxo, e nem vocês mergulham nas ofertas de Corinto para viver e se exceder e se esbaldar em tudo que Corinto oferece para vocês. Vocês hoje estão vivendo como os mais miseráveis dos homens. Isso é o que Paulo está dizendo, vocês não conseguem cindir com os condicionantes existenciais, vocês estão amordaçados, presos ainda a essa cultura prevalente e a essa ambiência que se instalou no coração. É isso que Paulo está dizendo, que as crenças dos coríntios são circunstanciais. Aqui ele está usando a ressurreição, mas eu poderia usar qualquer outra coisa. Poderia usar a justificação pela fé, a salvação pela graça, o juízo eterno, a santificação. Aquilo que você diz crer, mas que você de fato não é levado a romper para viver na dimensão daquilo que você diz crer. Porque a santificação é um convite ao rompimento. É impossível alguém ter uma experiência de novo nascimento, de metanoia, de salvação, e isso não produzir desdobramentos profundos, irreversíveis, sistemáticos, contínuos, numa espiral que vai se adensando na vida, tanto mais você caminha. Isso é impossível. Deus não faz a obra pela metade. O Espírito Santo de Deus não transforma alguém em meio santo. É um processo que vai se adensando e cada vez você vai sendo mais santo.
Cada vez você vai sendo mais íntegro, cada vez você vai sendo mais verdadeiro, cada vez você vai sendo mais generoso, cada vez você vai sendo mais solidário, cada vez você vai sendo mais equilibrado, cada vez você vai sendo mais quebrantado. É uma espiral que vai se aprofundando na vida se isso não acontecer, porque o processo não aconteceu na sua vida. Entenda isso, meu irmão. Não se engane. Não seja crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Conhece essa? É bem velha. Isso é só para crente antigo. Rosângela está ali morrendo de rir. 40 anos de crente. Por favor, não se engane. O que Paulo está dizendo aqui, a esperança de Jesus para vocês é só para essa vida. Porque tem gente que abraçou a fé como se a fé fosse um para-raio. Tem gente que vem na igreja, que dá o dízimo, que carrega uma Bíblia, que vem no culto, que vai para o movimento, como se isso fosse um amuleto. Como se isso impermeabilizasse a vida da desgraça. Como se isso poupasse você de alguma tragédia. Como se isso lhe eximisse de viver alguma dor. Como se isso lhe blindasse contra decepções e intempéries da vida. Meu irmão, vá ler Jó, que você vai entender tudo. Porque Jó é um homem íntegro que teme a Deus, que vive com Deus, que quer caminhar na perspectiva de Deus, e a vida cai sobre ele e se constitui um panorama pavoroso, porque Jó é alcançado pela existência que se catastrofiza. E mesmo na catástrofe de Jó, e só dentro daquela catástrofe é que ele consegue entender quem é Deus. Ele diz: olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora que eu sofri, agora os meus olhos te veem. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês, coríntios, vocês abraçaram a fé para quê? Para que vocês abraçaram a fé? Para crer no Deus monoteísta hebreu e não crer mais em Apolo? Para não crer mais em Zeus? Para não crer mais em Ísis? Para não crer mais em Artemis? Para não se prostituir com as práticas de Afrodite? Para que vocês creem no Deus único dos hebreus? Porque não há nenhuma diferença. A diferença só se faz se você rompe com os condicionantes existenciais. Se não há rompimento, se não há um mergulho, se não há uma entrega, se não há uma rendição, se não há um quebrantamento, se não há uma paixão, se não há uma decisão, então não adiantou de nada. Paulo está dizendo: vocês agora são os mais miseráveis dos homens, porque agora vocês nem são uma coisa e nem são outra. Se a crença de vocês em Cristo se restringe apenas a esta vida, vocês são os mais miseráveis dos homens. Tem gente que crê em Jesus como uma aposta, né? Vai que existe. Eu vou viver aqui nessa vidinha medíocre, nesse cristianismozinho insosso, nessa vidazinha apática, porque vai que existe. Vai que tem inferno e o capeta lá com um tridente e um caldeirão de óleo para me queimar, me espetar. Vai que existe. Pelo menos eu vou ter uma casinha, sala, banheiro e quarto, lá num terreno do céu, lá bem assim afastado, mas eu vou ter. Não vou ficar no espeto do capeta rodando. É essa a sua aposta? É essa a sua vida? É esse o seu evangelho? É essa a sua fé? É esse o seu amor por Jesus? O que me impressionava em cena é que não havia meio termo nele. Ele não entrava na pista para competir, ele só entrava para ganhar. E quando eu abracei a fé, e quando eu me rendi a Jesus, meu irmão, e quando eu disse que a minha vida era dele, e quando eu disse que eu acreditava na Escritura, e quando eu permiti que o Espírito entrasse em mim para reconstruir a minha consciência e refazer a minha história, eu entrei para valer, não foi para brincar não. E você? Eu não posso fazer juízo de você, mas você pode fazer juízo de você mesmo. O que você existencializa é conforme o Evangelho? Os condicionantes
existenciais foram rompidos, foram superados, ou você vive nesse limbo, nessa apatia, debaixo dessa cultura que não é grega, mas é brasileira, é americana. E aí? O que você me diz? O seu Deus é para aqui e para agora? A gente vive nessa sociedade das respostas rápidas, que tudo tem que acontecer agora, tudo tem que ter uma resposta muito rápida. E aí você só se preocupa com hoje, você só se preocupa com a próxima semana, você só se preocupa com o próximo mês, e você não consegue olhar para frente. Mas, pastor, a Bíblia não diz para viver cada dia o seu próprio mal? Sim, é verdade, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das implicações que há em você abraçar a fé, nos desdobramentos, nas consequências, nas mudanças. O que aconteceu com você? Aí Paulo está dizendo para os coríntios, olha, é só isso? A crença de que Jesus não ressuscitou está boa para vocês? Meus irmãos, se vocês pensam que essa fé de vocês é apenas para essa vida, então vocês são os desgraçados. O que Paulo está dizendo não é apenas restrito à ressurreição. Por favor, entenda isso. Saque isso, projete isso. O que Paulo está dizendo é: se você não crê com todas as implicações no Evangelho, e se isso não produzir em você as cisões e os rompimentos, e os destravamentos necessários para a vida, vocês são os mais desgraçados de todos os homens, porque vocês nem trepam, nem saem de cima. É isso que ele está dizendo, meu irmão, num bom português. Você está entendendo? É isso que ele está nos confrontando. Paulo está dizendo, ô moçada de Corinto, ou vocês abraçam tudo, meu irmão, ou não abraçam nada, não dá para levar meio pacote. Em Jesus não dá para você viver meio evangelho. Ou você vive o evangelho todo, ou você não vive o evangelho nenhum. Deus não quer muito. Deus quer tudo. O seu muito para Deus é ofensivo, é esmola. Deus não quer muito, Deus quer tudo. Amém? Em terceiro e último lugar, eu quero lhe dizer que um indicativo de novo nascimento implica em que a radicalidade de viver seja conforme aquilo que se crê. Veja aí versos 30, 31 e 32. De igual modo, nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte. E afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucros obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Paulo não é brincadeira não, meu irmão. Paulo chegou e disse, olha, eu estou me expondo à morte todo dia. Lá em Éfeso o pessoal queria me matar. Eu vivo sendo exposto como espetáculo a anjos, a demônios. Vocês acham que se essa fé não for conforme aquilo que eu vos anunciei, vale a pena existir? Vale a pena abraçar? Vale a pena ir para o culto? Vale a pena ir para a reunião de oração? Vale a pena ir para a vigília? Meu irmão, você acha que aquilo que você está vivendo tem a ver com Jesus e com o Evangelho? Isso é uma pergunta para você e a resposta é sua com Deus. Mas é meu papel fazer a pergunta. Porque Paulo está dizendo assim, olha, se a fé não tem essa radicalidade de você viver conforme aquilo que você crê, então pode detonar, meu irmão. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E iremos para o Hades, conforme a crença grega, e esperaremos o juízo. E quem sabe a gente foi imantado, imunizado por essa vidinha medíocre, esse cristianismozinho
pífio, essa existênciazinha pálida e tosca que a gente viveu, e Deus vai dizer, beleza, deu para o gasto, passa. É isso, é só isso. Até onde vai a sua fé, meu irmão? Me mostre a sua fé sem obras, para ver se dá para acreditar em alguma coisa. Paulo está falando com relação à ressurreição, mas faça a abstração, por favor, entenda, naquilo que é cerne e é princípio no texto. O que ele está dizendo aqui não é só se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele está dizendo, se você não abraçou o Evangelho, o pacote inteiro, com todas as verdades, com todos os pressupostos e com todos os princípios e com todos os valores, então, meu irmão, vá lá para fora viver, bote para quebrar, detone, porque amanhã nós vamos morrer e vai ficar tudo por isso mesmo. Se você for budista, você se dissolve no todo e vira energia. E aqui cabe a pergunta, o seu discurso cabe na sua vida? Quando as pessoas olham para você, o que é que elas pensam? Qual é a opinião das pessoas a seu respeito? Elas conseguem ao menos discernir se você crê em alguma coisa? Porque tem gente que a vida é tão insossa, tão apática, tão insípida e tão incipiente, que ser ou não ser não faz a menor diferença. Porque a sua vida não é a mensagem, você não carrega como verdade de Deus os pressupostos da fé, porque a sua vida não é a carta enviada aos homens. Quando Paulo está escrevendo aqui aos próprios Coríntios, ele diz, olha, vocês são a minha carta. Aquilo que vocês vivem, a partir do que vocês entenderam e creram e estão materializando no chão de cada dia, é a carta é a vida. A fé é a vida. Não há fé desassociada de vida. Você não pode me dizer que crê, se você não existencializa. A radicalidade de crer está associada à radicalidade de ser. Por favor. Cabe o seu discurso na sua vida? Ou você está tentando harmonizar? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, se vocês não creem dessa forma, vão viver, bicho. Come e beba. Vai viver, vai experimentar, vai usufruir. Porque amanhã não vai adiantar de nada. Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu ia para a igreja, Senhor, eu ia para a vigília, Senhor, eu trabalhava no movimento, Senhor, eu ia para o culto da quarta-feira, Senhor, eu estava lá todo domingo, ouvindo aquele maluco, Deus, e botava disco evangélico no meu carro, e ouvia rádio, Senhor, música gospel. Você? Não lhe conheço, não sei quem você é. Eu sou o João, Senhor, aquele que estava lá, todo culto, levantando a mão, até tremia, vez ou outra, até dava o dízimo, Senhor, vê se não tem João aí. João, não. É assim, meu irmão? É assim com você? O convite que Paulo está dizendo é o seguinte, ou você vive conforme aquilo que você crê, ou vai brincar de outra coisa. Se não há ressurreição, então vamos, meu irmão, fazer o que a gente quer. Se não há santificação, então vamos fazer o que você quer. Se não há justificação, então, meu irmão, vai encarnar aquilo que você quiser. Não fique nesse híbrido, não fique em cima do mundo, porque não vai adiantar de coisa nenhuma, você está perdendo tempo. E você nem está usufruindo daquilo que Recife tem para oferecer. E você não está usufruindo daquilo que em Deus o Evangelho tem para oferecer. E não há meios termos, infelizmente. E é isso que o texto está falando. E aí cabe a você fazer a sua própria avaliação, da sua própria fé, daquilo que você diz que você encarna, daquilo que você diz que você crê. Não sou eu que estou dizendo, não, é você quem tem que dizer. Ah, pastor, eu creio assim, amém. E qual é a implicação disso para a vida? Ah, pastor, eu creio que deve existir um processo de santificação que é motivado por uma ação de transformação do Espírito na minha consciência e no meu coração. Amém, meu irmão.
E a partir da sua crença, o que é que acontece na sua vida? Pastor, eu creio na justificação pela fé como doutrina essencial, e eu estudei lá nas institutas. Senhor, eu creio conforme Lutero, eu leio Romanos, amém, meu irmão. E isso tem implicação de quê na sua vida? Eu sou reformado, aleluia, amém. Qual é a implicação na sua vida? Porque é só isso que vai contar. E no fim é só isso que vai importar. Eu queria concluir lhe dizendo que Ayrton Senna foi até o limite. E ele fez aquilo que ele acreditava. E morreu com a mesma intensidade com que viveu. E eu acho bacana isso. Eu acho bacana quando alguém se entrega a uma causa. Eu acho bacana quando alguém é apaixonado por uma coisa e vai até o limite. E em Jesus eu me permito todos os excessos. Em Jesus eu me permito toda radicalidade. Não há negociação. Não há barganhas. Não há meio termo. Ou é, ou não é. E você? Eu quero concluir lhe fazendo uma exortação. De que aquele que disse que há de vir, virá. E se você não estiver vivo, ainda que você não creia, você vai ressuscitar. E vai estar diante dele. Naquilo que a Escritura chama de o julgamento do grande trono branco. E meu irmão, naquele dia não vai ter mais conversa. Não vai dar para vir com mimimi. Não vai ter mais. Porque você está tendo a chance. Você está tendo todas as oportunidades. Você está tendo a palavra entregue a você com toda clareza. E o que você vai fazer com isso? Você vai sair daqui hoje, e domingo que vem você volta, e a semana você está dentro dessa máxima, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Sendo o mais miserável dos homens, ou sendo a mais miserável das mulheres. Vivendo um híbrido. Entre o agora e o ainda não. Até onde você vai empurrar isso? Até onde você vai fazer de conta que não é com você, meu irmão? Até onde você vai viver de metade, em parte? Até onde você vai empurrar essa fé que não vai na radicalidade de todas as implicações? Ou então que desiste e diz, agora eu vou brincar de outra coisa. Eu vou ser Hare Krishna. Eu vou aderir à nova era. Eu vou ser panteísta. Qualquer coisa. Mas ao menos que seja algo que você abrace com verdade. Que não seja uma fé de garganta, de verborragia, de versículo. Mas que, apesar de mudar a aparência, não mudou a consciência. Essa é a palavra do Senhor. E essa é a radicalidade que há em crer e em ser. E agora é com você. Agora é com a sua consciência no Evangelho. Agora é entre você e Deus. Agora é o Espírito falando no seu coração. Agora é você voltando ao texto e indo conferir se eu estou falando coisa com coisa. Se o que eu estou dizendo é verdade ou é manipulação. Se o que eu estou pregando está associado a condicionamentos e a implicações denominacionais e a cultura eclesiástica, ou se é a essência da palavra. É com você agora. Você decide. Como disse o Senhor aos Hebreus, eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhei a vida, para que vivais, diz o Senhor. E que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.